Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com cada uma de vocês. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
maravilhoso Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por tudo que és para nós, por tudo que fazes em nossa vida, por tudo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz que tem um final feliz para todos nós. Então ajude-nos a buscá-lo, Senhor, enquanto podemos achar. Ajude-nos a correr para os braços amorosos de Jesus Cristo. Ajude-nos a nos abrigar embaixo das asas do Espírito Santo, a fim de sermos conduzidos ao pleno conhecimento da verdade, à completa santificação, a fim de alcançarmos a glorificação. Queremos estar contigo, Senhor. Na tua presença nós queremos viver para sempre. Ajude-nos, então, a caminhar como Enoque caminhou contigo, como Noé andou contigo. Por isso, Senhor, cuide da gente. Em nossas necessidades, nossas lutas e nossos problemas, precisamos de um Deus poderoso, que não só conheça os nossos problemas, mas também nos assista e nos socorra em nossos problemas, em nossas doenças, em nossas necessidades. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Então trouxeram um endemoniado cego, mudo, e ele o curou. Verso 23. Toda a multidão se admirava e dizia: este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, dizendo: ele expele demônio pelo poder de Satanás, poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus Cristo, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda casa dividida contra si mesma ficará deserta, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, certamente chegará o reino de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Lembra da mensagem de ontem? Vamos lá. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos filhos dos homens. Mas aquele que pecar, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, se alguém ultrajar o Espírito Santo, esse não tem perdão. 1 João, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, no capítulo 5, versículo 10 e 11, está escrito assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Aquele que não crê na palavra de Deus, nas profecias, torna Deus mentiroso. Vamos voltar ao Éden e analisar, por exemplo, a história de Eva. Deus disse: se comer da árvore, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17,
podem comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, aqui está dizendo que se você não der crédito ao testemunho de Deus, à verdade de Deus, Apocalipse capítulo 11 fala que aqui está o testemunho de Deus, as duas testemunhas de Deus, o Velho e o Novo Testamento, que não mudou, que não passou, que é verdade absoluta. Se a gente não crê na palavra, a gente torna Deus mentiroso. E aí Satanás diz para Eva, Deus sabe que se você comer, você vai ser mais feliz do que se você não comer. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo tudo, e você não vai precisar mais de Deus. Você vai ser seu próprio Deus. Então, quando Eva deu crédito à serpente, quando ela acreditou na mentira da serpente, ela tornou Deus o quê? Mentiroso. Ou Deus está dizendo a verdade e vai haver dilúvio, ou Deus está mentindo, tentando levar a gente a obedecê-lo pelo medo. E eu já tenho dito nessa jornada que Deus não aceita uma adoração forçada. Eu sigo essa igreja porque meu pai segue, meu avô seguiu, meu tritavô seguiu, né? Então é tradição de família. Então eu estou aqui porque todo mundo passou por aqui. Eu não tenho para onde ir. E você não tem convicção, a sua convicção de fé? Você não tem sua própria experiência de fé? Então, observe que o texto é claro em 1 João. Aquele que negar, que não acreditar no testemunho de Deus, Deus é amor, Deus não muda, Deus não mente, a palavra do Senhor é verdade, a lei de Deus é a verdade, Salmo 119, versículo 142. A tua palavra é a verdade, João capítulo 17, versículo 17. Jesus Cristo é a verdade, João capítulo 14, versículo 6. O Espírito Santo é a verdade, 1 João capítulo 5, versículo 6. Deus é a verdade, Jeremias 10, 10. Agora, quando eu não creio na verdade de Deus, eu torno Deus mentiroso. Então Deus não mente, Deus não muda e Deus não pode fazer por você o que você não quiser, o que você não quer. Então Deus não vai levar você para o céu sem você tomar uma decisão voluntária, livre, pautado na vontade de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, em dar a gente o Espírito Santo como agente convertedor, como agente santificador, como agente transformador da nossa vida. Agora, ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo. Ele distribui o Espírito Santo. E agora a gente pode analisar Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro, meus irmãos, observem que eles estão atribuindo a obra de Deus a Satanás. Ou seja, eles estão nivelando Deus com o diabo. Eu já disse aqui num dos vídeos do meu canal que eu conheci um homem em Aracaju que ele disse que servia a Deus e servia ao diabo. Por quê? Ele dizia, né? Não estou dizendo que é certo não, por favor. Eu estou dizendo que eu conheci um senhor, que ele era inclusive líder de um centro de Umbanda, e ele disse que também ajoelhava para orar a Deus. Orava a Satanás e orava a Deus. Porque um dos dois ia atender a sua oração. Ou seja, Deus é bom, mas Satanás também presta. Deus é bom, mas Satanás também é bom. Deus é amor e Satanás também ama a gente. Segundo a visão desse líder do centro de Umbanda. Tá certo? Então, observe que Jesus Cristo aqui diz claramente, ó, ele diz assim, você está expulsando demônio
por Beelzebul. Ou seja, Jesus Cristo estava de conchavo com Satanás para fazer aqueles milagres. Observe onde começa o pecado contra o Espírito Santo. Lá no ultraje. Você desrespeitar o Espírito Santo. Negar a divindade do Espírito Santo. Mas não só isso. Não reconhecer o poder que o Espírito Santo tem para nos converter, nos transformar, nos santificar. Aí você começa a apagar o Espírito Santo. E aí, muitas vezes, a gente está na igreja. Eu conheci um jovem da igreja que nada servia para ele na igreja. Tudo para ele era, não, isso aí eu já sei. Ele estava em adultério, ele tinha 2 namoradas, né? Uma estava grávida e a outra não. E aí eu fui conversar com ele. Eu disse, rapaz, você é um filho de Deus. Olha o que você está fazendo. A irmãzinha lá de outra igreja, não é nem da nossa igreja, está grávida. E você está enganando as duas, uma daqui e outra de lá. Ah, mas Deus tem me usado para pregar o evangelho. Deus tem me usado, eu converti, foi uma igreja inteira para Jesus Cristo. É mesmo, rapaz, é. Então observe que quando a gente começa a justificar o pecado, ele estava dizendo claramente o que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Eu não tenho pecado. Estava vivendo com 2 mulheres, sem casar com nenhuma das duas, enganando as duas, e ele diz, não estou pecando não, porque Deus tem me usado para pregar o evangelho. Teve uma igreja aí que estava com dúvida e estava fechando as portas porque estavam duvidando dos nossos ensinos. Então Deus me usou para trazer de volta essa igreja, para trazer de volta todos os membros de volta para a nossa igreja. E tem uma igreja ali que era de outra denominação cristã, com outra placa cristã, e eu fui lá, fiz uma semana de oração e todo mundo se converteu para o adventismo. Ele estava dizendo, eu não tenho pecado. Os fariseus aqui estavam no templo oferecendo sacrifícios. Nós vimos na mensagem de João capítulo 7, eles estavam no templo comemorando a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, a festa da gratidão, dando ofertas para Deus, mas o coração estava cheio de ódio contra Jesus Cristo e todos eles estavam ali para matá-lo. Leia João capítulo 8 também, versículo, se eu não estou enganado, 47, diz assim, se a gente não matar esse homem, ele daqui a pouco todo mundo vai acreditar nele e a gente vai perder a credibilidade. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo, meu irmão? Primeiro, atribuir ao diabo a obra de Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo fala justamente isso, olha, que Satanás vai operar milagres, vai fazer coisas extraordinárias, levando eu e você ao pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 7, está escrito, ó, com efeito, o mistério do pecado já opera neste mundo e aguarda somente aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com sinais, com prodígios de mentira. E com todo engano da injustiça para aqueles que não creram na verdade, diz o texto aí, ó, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eva, se comer, morre. Saul, vá lá e destrua todos os amalequitas. Obediência parcial de Saul e a desobediência de Eva tornou Deus mentiroso. Mas, como eu disse ontem,
o pecado contra Deus, o pecado contra as verdades de Deus, pode me levar ainda a uma reflexão, a um conhecimento, a uma análise, e o Espírito Santo agindo em mim me leva ao arrependimento. Porque o Espírito Santo é o representante de Deus para me levar ao arrependimento, para me trazer o arrependimento, para me converter, para me transformar. Aí agora, Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 12, versículo 23 e 24, ou 25 e 26, desculpa. Jesus Cristo, porém, disse, todo reino dividido contra si mesmo não prospera. Não prospera. Verso 26. Se Satanás está expulsando Satanás, ou seja, se eu estou unido a Satanás, então alguma coisa está errada. Satanás está lutando contra si mesmo, porque eu vim lutar contra o diabo. Existe uma guerra. Assista a minha série Salmos e você vai ver. Existe uma guerra entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. E todos nós, independente da classe social, independente do credo religioso que siga, todos nós estamos envolvidos nesse conflito para tornar Deus verdadeiro, vencedor, ou tornar Deus um derrotado. Ou Satanás vence no teu coração, ou ele vence no meu coração, ou um dos dois tem que vencer. Jesus Cristo disse, você não pode servir a dois senhores. O que os fariseus estavam dizendo aqui, que Jesus Cristo era um servo de Satanás para enganar os judeus. Então eles estavam atribuindo a obra de Deus a Satanás. E o segundo pecado, a segunda coisa que me leva a pecar contra o Espírito Santo é atribuir a obra de Satanás a Deus. Quando Paulo disse lá em Tessalonicenses que o poder do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, operando milagres, esses milagres são feitos em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo já falar sobre isso. Versículo 5, versículo 11 e versículo 24. Leia comigo. Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11 e versículo 24. Observe, versículo 5. Certamente versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o primeiro pecado contra o Espírito Santo é atribuir obra de Deus a Satanás e atribuir obra de Satanás a Deus. Não sei se você já ouviu uma música de Raul Seixas, em que lá vem o trem. Aquela música é uma tentativa de Satanás de unir o certo com o errado e a verdade com a mentira, Deus com Satanás. É o casamento de Deus com Satanás. Agora Paulo pergunta em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, versículo 15, que comunhão existia entre a luz e as trevas? Entre a verdade e a mentira? Nenhuma. Agora, quando eu, mesmo sendo um cristão, e estando na igreja, não obedeço à verdade, aí Satanás envia a operação do erro para que eu acredite na mentira. Aí, eu, acreditando na mentira de Satanás, eu estou tornando a verdade de Satanás, a mentira de Satanás verdade e a verdade de Deus mentira. Então eu atribuo a Deus a obra de Satanás ou eu atribuo a obra de Satanás a Deus. E aí a filosofia moderna nada é errado. Tudo pode ser feito desde que você faça com moderação. Meu amado, minha amada, cuidado com essa história do certo e do errado, do faz bem e não faz mal, do faz mal e não faz bem. Cuidado, porque isso é ilusão do diabo para levar você a justificar o pecado e tornar Deus mentiroso na sua vida. Tornar Deus uma mentira na sua vida. Cuidado, porque quando nós tornamos Deus uma mentira em nossa vida, porque nós duvidamos da sua palavra,
Agora nós vamos dar crédito à mentira. Lá em Tessalonicenses diz que nós damos crédito à mentira porque não acolhemos o amor da verdade. Satanás, Jesus Cristo disse dele em João 8,44, que ele jamais se firmou na verdade. As 10, podemos dizer das virgens nécias, jamais se firmaram na verdade. Saul, Esaú, jamais se firmaram na verdade. Essa é a questão. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que você atribuir a Deus a obra de Satanás e atribuir a Satanás a obra de Deus. Os fariseus estavam atribuindo a... sim, deixa eu ler o versículo 11 de Mateus, né? Mateus 24, versículo 11 está escrito. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Capítulo 24, verso 24 está escrito: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que é pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é você atribuir a obra de Deus a Satanás e atribuir a obra de Satanás a Deus. Isso é muito sério, meu irmão. Porque o Espírito Santo, eu disse ontem, ele veio do céu morar com a gente desde a criação. Deus nunca desistiu do ser humano, mas Satanás anda em derredor de nós, procurando uma maneira de destruir a mim e a você. E Deus está dia a dia enviando o Espírito Santo para nos iluminar, para que a gente conheça e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Deus trabalha para que você conheça e viva plenamente a verdade. Satanás trabalha insistentemente para levar você para a perdição, para a mentira, para o engano, para o erro. Agora, quando você atribui milagres na sua vida que foram operados por Deus a Satanás, e quando a gente atribui obra de Satanás a Deus, aí a coisa fica feia. O Espírito Santo não age na confusão. O Espírito Santo não age na confusão. O pecado contra o Espírito Santo é que você, na verdade, nega a ação do Espírito. E ao negar a ação do Espírito, você atribui as obras de Satanás a Deus e atribui as obras de Deus a Satanás. Mas tem uma outra coisa aqui, que Jesus Cristo disse que seria pecado contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 30 e 31. No versículo 30 ele disse: aquele que pecar contra mim, né, esse aí, tudo bem, versículo 32, né? Se alguém pecar contra o filho, se alguém rejeitar a palavra, eu expliquei isso ontem, né? Então, Deus até tolera. Agora, o agente de Deus enviado com o propósito de ensinar, de converter, de transformar, aí é diferente. É diferente. Por que os antediluvianos perderam o Espírito Santo, meus irmãos? Por que eles pecaram contra o Espírito Santo? Porque a porta da arca estava aberta. E eles tornaram um Deus mentiroso, dizendo que nunca haveria dilúvio. Varões de renome, muitos deles se levantaram contra Deus para dizer que nunca haveria dilúvio. Que era uma tremenda mentira, um absurdo. Jesus Cristo diz: eu voltarei. E hoje tem muita gente aí dizendo que Jesus Cristo já voltou, que ele vai vir e ninguém vai ver. Outros que ele nunca vai voltar aqui, que é um absurdo. Jesus Cristo voltar a essa terra, sendo que ele veio uma vez e morreu, o ser humano rejeitou, e muita gente hoje está dizendo que se ele se levantar a segunda vez, as pessoas vão matá-lo do mesmo jeito. Então, que Deus abandonou. O agnosticismo diz isso, né? Que Deus criou a terra, mas abandonou a terra. Então, cuidado com as filosofias, tradições, ensinos dos homens, porque você torna a palavra de Deus mentirosa. E aí você fecha o coração à ação do Espírito Santo. E aí diz assim, ó: aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoada. Toda pessoa que pecar contra o Espírito Santo, que blasfemar contra o Espírito Santo. E a palavra blasfêmia é maldição.
todo aquele que amaldiçoar o Espírito Santo, como ele pode ter perdão? Deus até quer perdoá-lo. Deus até quer aceitá-lo, mas ele mesmo amaldiçoa aquele que Deus enviou para salvá-lo. Jesus Cristo está dizendo isso para os fariseus. Deus enviou o Espírito Santo para iluminá-los através das profecias do Velho Testamento de que viria o Messias morrer por eles. Que o Messias viria como Salvador, como aquele que era humilde, que andaria em cima de um jumentinho e que sofreria e que seria crucificado e que ressuscitaria. Essa é a luz. João capítulo 1, versículo 6, diz que a luz veio aos homens, mas os homens não conheceram a luz. Os homens rejeitaram a luz. E tudo bem, Deus disse para Jesus Cristo mesmo disse: todo aquele que proferir blasfêmia contra o Filho de Deus e contra Deus será perdoado. Porque Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, verso 30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tempo de ignorância é falta de conhecimento. E meu povo perece por quê? Porque falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Apocalipse, o povo está abastado, feliz, porque está contente com o que tem, não quer conhecer mais, não quer se aprofundar no relacionamento, no conhecimento de Deus. E Deus perdoa isso. Porque Deus não leva em conta tempo de ignorância. Jesus Cristo mesmo disse na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm o conhecimento aprofundado da realidade que o Senhor está trabalhando para salvá-los. Então agora Deus disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Olha que ele já está na terra. Ele já agiu no homem. Todo o Velho Testamento diz assim: o Espírito Santo se apossou de Saul, o Espírito Santo se apossou de Josafá, o Espírito Santo se apossou de Micaías e de tantos outros profetas. Todos eles foram movidos e falaram movidos pelo Espírito Santo, diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Todos os profetas da Bíblia agiram e viveram movidos pelo Espírito Santo. Os homens de Deus consagrados, Zorobabel, lá diz, não por força nem por violência, Zorobabel, mas pelo Espírito Santo. O Velho Testamento tem várias referências ao Espírito Santo, como Deus agindo no homem. O anjo do Senhor do Velho Testamento é o Espírito Santo. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre trabalhando em favor do homem. Então o Espírito Santo disse: eu vou representar o céu diante dos homens. Eu vou ficar com eles, eu vou morar com eles, eu vou agir neles, para levá-los ao arrependimento, para levá-los à santificação, para levá-los à obediência à tua palavra. E agora você amaldiçoa o Espírito Santo? Porque blasfemar é lançar maldição sobre alguém que é superior a você. Lembra eu não sei se você já leu a história lá de Acabe. Acabe queria comprar um sítio lá de um rapazinho, de Nadab. E aí Nadab diz: não, esse sítio eu recebi de herança dos meus pais, não vou vender para você. Desculpe, eu não vou vender a herança dos meus pais. E Acabe foi para casa, chorou, e Jezabel disse: não, para de chorar, eu vou te dar esse sítio aí. Aí contratou uns homens maléficos lá, filhos de Belial, né? E disse para eles: vão lá e testemunho contra Nadab e diga para a cidade toda que Nadab pecou, blasfemou contra o rei e contra Deus. Ou seja, Nadab lançou maldição a Deus e maldição ao rei. Era uma mentira, lógico que era uma mentira, mas isso é blasfêmia. Blasfêmia é lançar maldição sobre. Então, todo aquele que amaldiçoar o Espírito Santo, veja, ele atribui obra de Deus a Satanás, atribui obra de Satanás a Deus,
E por último, ele lança maldição contra o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, se você amaldiçoa o Espírito Santo em sua vida, então você não tem como se arrepender dos seus pecados. Você já fez de Deus um mentiroso. Então você nunca vai acreditar na palavra. Você vai, mesmo que você esteja seguindo uma denominação cristã, mesmo que você esteja dentro do cristianismo, ora, por exemplo, você dizer que Deus matou pessoas, não, Deus não mata ninguém. Ezequiel 33:11 é muito claro. Ezequiel 33:11 está escrito que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Agora a gente traz a morte sobre si pela desobediência e pelas nossas escolhas. Que eu disse que Deus não muda, Deus não mente e Deus jamais vai fazer por você o que você mesmo não faria por você. Agora, se você diz não para Deus, Ele respeita a sua escolha. Se você diz não a Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por você, Deus respeita a sua escolha. Agora, dizer que Deus vai levar você para o céu de qualquer jeito porque você é predestinado para a salvação, ora, você está atribuindo uma obra de Satanás a Deus que não existe. A predestinação não é bíblica. Milagres hoje, existem milhares de milagres que estão acontecendo diante dos nossos olhos que não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não age contra a sua palavra. Deus disse sim, é sim. Deus disse não, é não. Deus jamais age contra a sua palavra. Então vamos observar. Agora, amaldiçoar o Espírito Santo, meu irmão. Lá fala de ultrajar, né? Ultrajar, desrespeitar, humilhar, zombar, fazer chacota, tratar com indiferença. O Espírito Santo ainda vai insistir com essa pessoa, só que ela vai se tornando cada vez mais distante, mais distante, mais distante, e não vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando ela começa a lançar maldição ao Espírito Santo, olha o que os fariseus estavam dizendo, que o Espírito Santo estava sendo colocado aqui como Satanás. Jesus Cristo disse, se eu expulso a Satanás pelo poder do Espírito Santo, é chegado a vocês o reino de Deus. Os fariseus estavam dizendo que Jesus Cristo, que o Espírito Santo era Satanás. Jesus Cristo, diz o texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, que ele foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 35, diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder para fazer esses milagres. E agora os fariseus lançam blasfêmia. Eles amaldiçoam o Espírito Santo ao atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. Ou seja, ele rebaixa o Espírito Santo a um Deus, a um ídolo, ou melhor, a um anjo caído. Cuidado, meus irmãos, para que a gente não blasfeme contra o Espírito Santo. De acordo com Mateus, o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir a Satanás obra de Deus, atribuir obra de Deus a Satanás e amaldiçoar o Espírito Santo. Rejeitar é uma coisa, apagar é uma coisa, ultrajar é uma coisa, agora blasfemar é imperdoável. Porque nesse aspecto, nesse caso, apagar é diferente. Eu não quero relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero viver minha própria vida. Embora ele exista, tudo bem, eu vou ultrajar o Espírito Santo, rejeitar, desrespeitar, humilhar, tratar com indiferença.
quando a gente tem a oportunidade de abraçar o Espírito Santo, a gente vai dizer para ele: você não tem poder, você nem é Deus. Você nem é Deus. E quando alguém está ungido pelo Espírito Santo, você vai dizer assim: olha, esse aí está sendo usado por Satanás. Isso é a blasfêmia. É isso que você amaldiçoou o Espírito Santo. Os fariseus estavam amaldiçoando a obra de Jesus Cristo, que estava ungido, cheio do Espírito Santo. E esses mesmos fariseus vão crucificar Jesus Cristo mais tarde. E quando Pilatos diz para eles: e o que eu vou fazer de Jesus Cristo? Ele seja crucificado. Mas Pilatos então pega a água e diz: vou lavar as minhas mãos, eu sou inocente do sangue desse homem. Os fariseus, os sacerdotes, disseram: o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. E diz o livro Desejar Todas as Nações que todos aqueles que tomaram essa decisão estavam possuídos, que fizeram essa escolha lá diante de Pilatos, estavam possuídos pelo diabo. Então, quem estava agora fazendo a obra do diabo? Jesus Cristo ou os fariseus? Então, o texto aqui é muito claro. Os fariseus, em nome de Deus, estavam rejeitando e amaldiçoando a obra do próprio Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. E que nós possamos, pela graça de Jesus Cristo, jamais blasfemar contra o Espírito Santo. E cuidado, meus irmãos, porque quando você diz que Deus aceita qualquer coisa, você com a Bíblia na mão, quando você diz que o que Deus disse que é pecado, você diz que não é pecado, cuidado, porque aí você pode estar agindo contra Deus. E agir contra Deus levará você a não só rejeitar, não só apagar, não só abandonar, não só se rebelar contra Deus, mas levará você a blasfemar de Deus. Blasfêmia é uma mentira. Então, quando você torna Deus mentiroso, você está lançando uma maldição sobre Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Querido Deus, meu Pai, é muito sério isso, Senhor. Fazer de Deus um mentiroso, tornar a tua verdade em mentira. Senhor, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a nunca cair nessa armadilha do diabo, de atribuir a tua obra a Satanás ou de atribuir as obras de Satanás ao Senhor. Ajude-nos jamais a magoar o Espírito Santo. Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da redenção. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para jamais entristecermos o Espírito Santo. Jamais magoarmos o Espírito Santo, jamais desrespeitarmos o Espírito Santo, jamais deixarmos de honrar o Espírito Santo. Ajude-nos, Pai, converte-nos. Ó Espírito Santo, não desista de nós. Mesmo quando nós ainda o rejeitamos, quando ainda nós o abandonamos, o desonramos, por favor, insista um pouco mais conosco, como insististe com Davi. E durante 40 anos o Senhor insistiu com Saul, mas ele não abriu o coração. Ajude-nos hoje então a abrir o coração a Ti, Senhor, Espírito Santo. Converte o nosso coração a Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.